Olá, pessoal. Eu sou a jornalista Yasmin Gonçalves e esse é o Plantão Degrau. Hoje, o Diário Oficial da União trouxe a autorização de dois concursos muito aguardados pelos concurseiros. Uma delas é para 1.000 vagas de técnico do Instituto Nacional do Seguro Social. O cargo exige apenas nível médio e tem remuneração de R$ 5.186. A outra autorização foi para 699 vagas na Receita Federal, sendo 69 para analista tributário e 230 para auditor fiscal. As duas carreiras exigem nível superior em qualquer área e têm remuneração de R$ 12.142 e R$ 21.487, respectivamente. Para analisar essas duas autorizações, eu trago aqui para o Plantão Degrau o jornalista Luiz Fernando Caldeira, que já trabalha nessa área de concurso público há mais de 20 anos. Tudo bem com você, Luiz? Seja muito bem-vindo. Oi, Yasmin, tudo tranquilo? Muito obrigado aí pelo convite de participar aqui do Plantão Degrau. Vamos aí falar bastante sobre esses dois concursos aí, né? O do INSS e da Receita Federal, que eram tão aguardados aí pelos concurseiros. Exatamente. Luiz, então vamos começar. Eu queria saber se para você foi uma surpresa a publicação nessa segunda-feira, né, dia 13, dessas duas portarias no Ministério da Economia autorizando os concursos do INSS e da Receita Federal. Yasmin, acho que não chega a ser uma surpresa, porque nós da Degrau Cultural estamos acompanhando bem de perto, né, esses dois concursos, né, e a gente estava percebendo nos últimos dias uma movimentação muito intensa da tramitação dos dois pedidos de concurso, né. O do INSS especificamente, né, começou a desenvolver o seu processo de forma mais célere depois que houve um acordo, né, entre o INSS e o governo para acabar com a greve dos previdenciários, né, dos servidores previdenciários. Então, a partir daquele momento, né, o processo do concurso de fato andou. Houve também uma mudança no pedido de vagas, né, eram 7.800 vagas, se eu não me engano, né, e houve uma redução dessas vagas para um quantitativo de 1.000 vagas. A partir do momento que houve esse ajuste e houve o encerramento da greve, como era um compromisso do governo com os sindicalistas de autorizar o concurso, eu acho que não tinha outra forma, né, do que não autorizar a seleção. E a gente sabe também que existia no orçamento da União, né, desse ano, de 2022, já a verba para a realização do concurso. Então, o INSS não chegou a ser uma grande surpresa, tá? Já era esperado que a autorização acontecesse esse ano, até porque a situação do INSS é lastimável. São mais de 23 mil servidores, né? Desculpa, existe hoje mais de 23 mil cargos vagos no INSS, sendo 20.600 somente na carreira de técnico do Seguro Social. Então, assim, era uma autorização aguardada. O da Receita também era aguardado frente ao grande déficit, pessoal, também, que beira aí os 20 mil servidores, né? Só que o processo andava, parava, e finalmente o pedido de concurso foi acelerado dentro do governo federal. Havia uma pressão muito grande dos sindicatos, né, tanto dos auditores fiscais como dos analistas tributários, para que esse concurso pudesse sair do papel. E, de fato, também eu acho que não havia caminho para o governo a não ser autorizar essas vagas. Senão, tanto o INSS como a Receita Federal provavelmente entrariam em colapso em curto espaço de tempo. Entendi. Então, inicialmente, o INSS tinha a intenção de abrir concurso para mais de 7.000 vagas. Isso. No entanto, ele fez um ajuste, né, no pedido para as vagas e acabou tendo um quantitativo menor atendido pelo governo. É isso? Isso, foi exatamente isso que aconteceu, Yasmin. Mas, olha só, é importante a gente destacar que essa redução das vagas do INSS especificamente, né, não chega a ser uma redução, digamos assim, efetiva, né? Ninguém acreditava também, assim, de forma muito ampla, que o governo, esse atual governo, que tem uma certa restrição em fazer concursos e, pior, ainda tem uma crise orçamentária por trás disso tudo, que se autorizasse 7.000 vagas. Então, o que o INSS fez? Ele atualizou esse pedido para um pedido, digamos, um pouco mais realista dentro do atual cenário do governo, e o governo atendeu o pleito com essas 1.000 vagas. Agora, isso não quer dizer que o INSS vai preencher só 1.000 vagas com esse concurso. Existe a possibilidade, e aliás, antes de falar dessa possibilidade, vamos colocar aqui as claras.
1.000 vagas é uma oferta muito boa. Tá Verdade. entendendo? A gente É tem verdade. vários concursos aí que aconteceram que não tiveram oferta de 1.000 vagas, concursos nacionais, né? A própria Receita Federal, desculpa, o próprio PF, o próprio PRF, depois conseguiram um pouco mais de vagas, mas não chegou a ser isso tudo de uma vez só. Então, assim, é um quantitativo bom. Os candidatos têm que pensar, caramba, são 1.000 vagas que estão sendo oferecidas, e existe a possibilidade de. Isso acontece muito, tá? Isso é bom deixar isso bem claro para as pessoas. Sempre que o concurso é autorizado, depois que o concurso é finalizado, o órgão pode solicitar ao governo mais um percentual dessas vagas que foi autorizado. Ou seja, pode pedir mais 25% dessas vagas, né? Então, 25% de 1.000 são 250 vagas a mais. Então, além das 1.000 vagas que vão ser preenchidas, outros 250 aprovados podem ser chamados durante o prazo de validade do concurso. Para isso, é óbvio, o INSS tem que fazer essa solicitação e o governo tem que autorizar. Pode ser mais do que isso ainda? Pode ser mais. Para isso, o Nossa, que vai acontecer? Só que aí tem que ser uma autorização presidencial, por meio de um decreto. Tá? Então, assim, essa possibilidade existe. A gente sabe que a gente está em ano de eleição, ano que vem a gente está mudando, pode mudar, né, o governo, pode ser que continue o presidente Jair Bolsonaro, mas pode ser que entre outro presidente. Né? E aí vai depender ou do presidente Jair Bolsonaro ou do futuro presidente que assumir o país, de também atender a esse pleito de mais vagas, além desses 25% que o Ministério da Economia pode autorizar. Até 25% o Ministério da Economia pode autorizar, a mais. Mais do que isso, só o presidente. E aí é possível, é muito provável, né, que o INSS faça esse pedido de solicitação ao presidente da República. Eu acredito muito nisso. Isso foi feito com a PF recentemente, e o presidente Jair Bolsonaro atendeu ao pleito das duas corporações. entendi. Então, os concurseiros podem ficar ainda mais, com uma expectativa ainda mais aflorada, né? Sem Pode dúvida. ampliar muito. Sem dúvida, Yasmin, sem dúvida. E é aquela coisa assim, o candidato tem que pensar naquilo, né? Eu preciso de uma vaga que eu preciso É para verdade. passar. Não é isso? Então ele tem que correr atrás da vaga dele. Ele não tem que ficar pensando simplesmente que ele está concorrendo com, sei lá, com 300 mil pessoas, 400 mil pessoas, 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Não, ele está concorrendo com ele. Ele tem que ser melhor do que ele foi ontem, né? Do que ele vinha sendo, o que ele vinha sendo anteriormente. Então, se ele pensar dessa forma, se ele estudar, se ele tiver foco, se ele direcionar bem os seus estudos, a concorrência é com ele. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que ele tem que tentar ser sempre o melhor do que ele foi há um tempo atrás. Né? Se ele já vinha estudando. Para quem está iniciando a preparação, nunca fez concurso, também é perfeitamente possível você ser aprovado nesse concurso. Basta você ter foco, basta você ter determinação, você entender que você está fazendo, que estudar para concurso é um projeto de vida. Tá? Se é um projeto de vida, você tem que mergulhar a fundo nesse projeto e realizar esse seu sonho. Pode não ser que seja agora? Pode. Mas você não pode desistir. Você tem que continuar persistindo, ter resiliência, porque a vitória é certa, não tem jeito. Se você não parar, se você não desistir, com certeza você é aprovado. E eu acho que esse tipo de pensamento até ajuda a reduzir um pouco a ansiedade, né, do estudante e focar no que é importante, que é ali Exatamente. o cronograma dele de estudos, a rotina dele de estudos. E isso que você falou é muito importante, Yasmin. O candidato precisa ter uma rotina de estudos, precisa estabelecer um cronograma de estudos. E não é só estabelecer o cronograma e está ali feito, está elaborado. Não, tem que cumprir. Tem que cumprir. Não pode ficar um dia sem estudar. Eu sempre falo isso e eu converso muito com os especialistas a respeito dessa questão, que mais importante do que estudar muitas horas por dia é você estudar com regularidade. Né? Às vezes você só tem 2 horas por dia para estudar, mas se você faz dessas 2 horas do dia bem aproveitadas, é melhor do que você passar 7 horas estudando no dia e ficar 2 sem estudar. Você está entendendo? Então, isso que é importante, é você desenvolver essa regularidade, elaborar um plano de estudos e cumprir esse plano de estudos à risca. À risca. Você ter o compromisso com você mesmo, com a sua família também, de que você está estudando para esse concurso para mudar a sua vida e da vida daquelas pessoas que estão com você.
Muito bom, muito bom. Luiz, eu queria saber se você tem alguma aposta de qual vai ser a organizadora escolhida para o concurso de técnico do INSS. Olha, Yasmin, a gente vem percebendo aí, né, nos últimos anos, eu tenho acompanhado, foi o que a gente falei, eu estou nessa área aí já basicamente 2 décadas, né? E a gente vê que o INSS tem um histórico muito grande de fazer concursos com o Sebrasp, tá? Já tivemos outras bancas, se não tivemos, já tivemos a Carlos Chagas organizando o concurso do INSS e já tivemos a Fundação Sesgran Rio. Mas a maior parte dos concursos do INSS aconteceu com o Sebrasp, né? O antigo SESP, o NB. Então, assim, se eu tivesse que apostar as minhas fichas, né, eu apostaria no Sebrasp. Mas acho que os candidatos não devem, eu acho que aqueles que vão estudar para esse concurso não devem já, desde agora, estudar focado nessa banca. Eu acho que, enquanto a organizadora não é definida oficialmente, eu acho que eles têm que estudar a teoria e realizar questões de provas anteriores de várias bancas, né, para poder ter um conhecimento um pouco mais amplo, um conhecimento daquelas bancas principais, tá? Mas eu acho que vai ser o Sebrasp. E eu acho que tem uma outra coisa também que é importante a gente falar, Yasmin. Não sei se você vai me perguntar, mas eu já tô adiantando, né? As pessoas devem estar perguntando aí, caramba, Luiz, qual desses 2 editais deve sair primeiro, né? O do INSS ou da Receita Federal, que foi também autorizado? Eu acho, eu particularmente acho que vai ser o do INSS, tá? E eu explico por quê. O INSS, quando ele encaminhou um pedido de concurso ao Ministério da Economia, ele elaborou um cronograma para o Ministério da Economia, né? Ele elaborou um cronograma falando o seguinte, ó, 3 dias depois da autorização, eu vou definir a distribuição das vagas pelos estados. X dias depois, se eu não me engano, 6, 7, 8 dias, eu vou elaborar o termo de referência para escolher a organizadora do concurso, né? E dentro desse contexto todo do cronograma, Yasmin, a divulgação do edital iria acontecer nesse cronograma do INSS cerca de um mês e meio, mais ou menos, após a autorização. E frente a essa necessidade tão grande de pessoal que o INSS tem, eu acho que eles vão acelerar de fato essa elaboração do edital. Eu acredito, posso estar enganado, mas a gente sabe que isso acontece no mundo dos concursos. Eu não duvido nada que já esteja, que a banca seja escolhida por dispensa de licitação, ou pode até ser feita uma licitação também, e se fizer uma licitação, eles vão fazer uma licitação voando o mais rápido possível para tentar selecionar essa organizadora no mais curto espaço de tempo. Pode ser que não saia dentro o edital dentro de um mês e meio? Pode. Mas eu duvido que vai se levar 6 meses para divulgar esse edital. Eu acho que, no máximo, esse edital sai em 3 meses. Em relação da Receita Federal, eu acho que pode ser que leve um pouquinho mais de tempo, mas não acho que vai levar muito mais tempo também, não. Tá? Por que eu acho que vai levar um pouquinho mais de tempo? Porque vai haver aí uma mudança, talvez, né, no estilo de prova do concurso da Receita. Pode ocorrer isso. Por quê? Porque os concursos anteriores da Receita eram feitos pela ESAF, né? E a ESAF hoje não está mais fazendo concursos públicos. Então, a, 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 a Receita Federal vai procurar uma nova banca. Eu acredito que ela vai tentar procurar uma banca que tenha um perfil talvez similar ao da Receita Federal. Desculpa, ao da ESAF, né? Entendi. Perfeito. E na sua visão, os conteúdos programáticos dos concursos, tanto do INSS quanto da Receita Federal, devem ser mantidos? E assim, essa é uma pergunta um tanto quanto difícil, um pouco para mim, porque eu não sou um professor, né? Eu sou um jornalista. É lógico que eu estou nessa área já há um tempo. É uma pergunta difícil. Eu acho que um professor poderia ser mais, digamos assim, assertivo, né? Em afirmar alguma coisa. Mas pela experiência que eu tenho também, e na experiência que a gente vai ganhando ao entrevistar professores, a gente percebe que a tendência é que sim. A tendência é sempre o órgão se basear no concurso anterior, no edital anterior. Em termos de disciplinas, eu não acredito que que ocorram mudanças significativas.
Tipo, vão tirar uma disciplina, por exemplo, do INSS muito importante, como direito administrativo, e vão colocar uma disciplina que não faz muito sentido. Não, eu acho que as disciplinas vão ser mantidas. Agora, obviamente, principalmente naquelas disciplinas ligadas ao direito, os candidatos precisam ter atenção. Ocorreram várias mudanças legislativas desde os últimos concursos. O último concurso do INSS foi de 2015. O da Receita Federal para analista, se eu não me engano, foi 2012 e para auditor fiscal foi 2014. Né? A gente sabe que ocorreram mudanças aí no direito constitucional, né? A gente sabe que ocorreram mudanças em processo civil. Eu nem sei se o processo civil cai ou não nos concursos da Receita, eu acredito que sim, mas assim, a gente sabe que direito penal, por exemplo, ocorreram mudanças significativas. Então, os candidatos. Informática, gente, a informática, né, a tecnologia de 2014, de 2012, por exemplo, que foi o concurso de analista, a gente está em 2022, 10 anos depois, muita coisa mudou. Não só de tecnologia, mas de softwares, né? Hoje a gente está aí falando de Windows 10, a gente está falando de versões mais atuais do pacote Office da Microsoft. Hoje também tem o LibreOffice, né, que são softwares livres. Então, assim, vão acontecer atualizações, eu não tenho a menor dúvida disso. Tá? Principalmente na informática, principalmente nessas disciplinas ligadas ao direito. É inevitável que isso aconteça. Né? Agora, mudar disciplina, tirar disciplina, entrar novas disciplinas, não acredito que isso possa acontecer, Yasmin. Entendi. Perfeito. E, Luiz, eu queria saber, né, para a gente poder ir finalizando aqui, se você acredita que as provas do INSS e da Receita sejam aplicadas ainda esse ano, qual é a sua estimativa? A gente falou um pouco aqui sobre o prazo de edital, Sim. né? Mas eu queria poder passar um pouquinho dessa mensagem para os nossos Sim, lógico. Yasmin, eu acho o seguinte, tudo vai depender um pouquinho também do tempo que vai ser levado para se contratar a organizadora. Né? Se o INSS cumprir esse prazo aí de um mês e pouco para se definir a organizadora, eu acredito que sim, que vamos ter prova esse ano. Tá? A Receita Federal, eu também acredito que vamos ter prova esse ano, porque tem uma coisa importante aí para dizer em respeito da Receita Federal. Né? A portaria que autorizou o concurso da Receita Federal, o Ministério da Economia permitiu que a Receita Federal reduzisse o intervalo de 4 meses para 2 meses entre a divulgação do edital e a aplicação da prova. Existe um decreto presidencial, né, que regulamenta os concursos públicos do governo federal, que estabelece o seguinte: o órgão tem que dar 4 meses de intervalo entre a divulgação do edital e a aplicação da prova, ok? E aí o que o governo fez? O Ministério da Economia, atendendo a um pedido da Receita Federal, reduziu para 2 meses. E aí a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que fazer contas. Né? Vamos primeiro pensar em relação ao INSS. Né? Vamos imaginar que o INSS, de fato, defina a organizadora dele dentro de um mês. Né? Defina a organizadora dele dentro de um mês? Não, em menos de um mês, porque ele quer divulgar o edital em até um mês e meio. Então, se ele quer divulgar o edital em até um mês e meio, a gente está falando de edital em julho ou, no mais tardar, início de agosto. Né? Então, o INSS vai ter que cumprir o prazo de 4 meses. Não foi autorizado ao INSS reduzir prazo. Então, vamos supor, se o edital sair em agosto, vamos colocar em agosto, tá? Agosto. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ok? O INSS vai ter que cumprir os 4 meses. Se esse edital sair até agosto, aplica-se prova esse ano. Tá? A Receita Federal tem que fazer em 2 meses. Né? Então, vamos imaginar o seguinte: a Receita provavelmente pode demorar um pouco mais na escolha da organizadora. Aliás, até aqui fazer as minhas apostas em relação à organizadora da Receita, eu acho que vai ficar entre uma dessas 4 instituições: Sebrasp, Fundação Carlos Chagas, Fundação Sesgran Rio ou FGV. Eu acho que não vai fugir disso. Tá? São as 4 principais organizadoras do país. Né? E tinha a ESAF hoje não faz mais concurso, então assim, eu acho que a Receita Federal vai entregar o concurso dela a uma dessas 4 organizadoras. Mas vamos imaginar aí que se leve uns 3 meses para se definir a organizadora da Receita Federal. Né? Então vamos imaginar aí, estamos agora em junho, né? Julho, agosto, setembro. Né? Vamos imaginar que o edital saia em outubro.
Novembro, dezembro, é o intervalo de 2 meses. Então, existe sim a possibilidade das duas provas, tanto da Receita como do INSS, serem aplicadas esse ano. Eu acredito que ambas vão acontecer esse ano. E tem uma outra questão. O presidente do INSS, né, o ministro também da Previdência, especificamente em relação à questão do INSS, sempre falaram que eles queriam aplicar a prova esse ano. Né? Então, assim, é um desejo do órgão. Por isso que eu acho que a organizadora do concurso do INSS vai ser escolhida em curtíssimo espaço de tempo e o edital vai realmente sair dentro aí de um prazo de 1 mês e meio, no máximo 2. E creio também a mesma coisa em relação à Receita Federal. Eu acho que eles vão escolher essa organizadora em até 3 meses, divulgar edital em até 4 meses para tentar aplicar a prova ainda esse ano. É questão agora de aguardar. O importante é o seguinte, Yasmin, o candidato ele tem que ter a consciência, né, de que são concursos complexos, não são concursos tão fáceis de passar, principalmente o da Receita Federal. O da Receita Federal é um concurso dificílimo, são muitas disciplinas para estudar. É preciso começar a estudar agora. É preciso começar a estudar agora. Tá? O INSS também é um concurso complexo, é mais pela concorrência, né? Assim, não é um nível de cobrança tão grande como é o da Receita Federal, que são cargos de nível superior. Mas é um concurso muito difícil também, sobretudo pela concorrência. Então, é preciso começar a estudar logo. Não pode esperar o edital sair para começar a preparação. Na verdade, já era para ter começado a preparação. Mas É quem como não. dizem, né? O melhor momento, o primeiro melhor momento para começar é ontem. O Exata... segundo é hoje. Exatamente. É perfeito, perfeito, Yasmin. É isso mesmo. Né? Se você não começou, começa agora. Começa agora. Dá para passar? Dá. Se você tiver planejamento, organização, né? Se você tiver realmente foco, você consegue essa aprovação mesmo começando a estudar agora. Né? Isso se torna um pouco mais difícil para a Receita? Se torna. Tá? Mas não é impossível, depende muito também da base que você tem, né? Se você tem conhecimentos e tal. Né? Mas eu queria também destacar uma outra coisa, Yasmin, antes da gente encerrar aqui, que eu acho que independentemente desse concurso que está acontecendo agora para o INSS e para a Receita, eu acho, é uma opinião é logo minha, né? Eu acho que outros concursos vão acontecer em curto espaço de tempo, tá? Por quê? Porque a carência de pessoal é muito grande. Nem as 1.000 vagas para o INSS, nem as 669 para a Receita Federal vão suprir as necessidades dos dois órgãos. Cada um desses órgãos tem uma carência de mais de 20 mil servidores. Na verdade, eles estão enxugando gelo. Né? Vamos dizer assim, estão enxugando gelo. Esse pessoal que vai entrar agora vai ajudar, sim, lógico que vai ajudar, qualquer reforço é bem-vindo, mas pode ter a certeza que também vão sair muitos outros servidores, porque tem muita gente para se aposentar. Então, assim, em curtíssimo espaço de tempo, esse reforço, na verdade, foi só uma recomposição do quadro de pessoal que vai sair daqui a pouquinho. Então, assim, eu acredito que teremos concursos, tanto do INSS como principalmente da Receita, com prazo de validade curto, tá? Para que outros concursos possam ser realizados muito em breve. Esse é o meu sentimento. E acho também que o governo federal, o Ministério da Economia, depois de concluir os concursos, vai autorizar pelo menos a convocação de mais 25% de cada um desses aprovados, tanto do concurso da Receita como do concurso do INSS. Agora, se vai ocorrer um decreto presidencial para chamar mais aprovados, para chamar mais excedentes, é possível? É. Mas esse é um pouco mais difícil de acontecer. Mas não é impossível. Aconteceu isso agora com a Polícia Federal e com a Polícia Rodoviária Federal. O presidente Jair Bolsonaro, que tem um perfil, né, de valorizar essa área de segurança pública, né, e de fato está fazendo isso, ele autorizou. Né? A gente não sabe se ele vai fazer isso para a Receita Federal e para o INSS, caso ele seja reeleito. Né? Mas a gente espera que sim. Mas também pode Além vir da valorização, tem esse déficit também, né? Que você comentou, que está muito exatamente. grande em vários setores. Exatamente. E detalhe, pode ser outro presidente que vem assumir ano que vem, né? Que pode ter um pensamento diferente do atual presidente e achar que é preciso sim chamar os excedentes dos dois concursos. E aí
pode vir aí uma quantidade, uma leva grande de aprovados, né? Mas, mesmo que isso não aconteça, que se limite assim, simplesmente a mais 25%, nós já vamos ter um bom, já é uma boa oferta de vaga que os editais vão trazer, com essa possibilidade de mais 25% depois, e, como eu falei, é muito possível que tenhamos outros concursos públicos, tanto para o INSS como para a Receita Federal, em curto espaço de tempo. Entendi, perfeito. Luiz, é isso. Eu queria agradecer muito pela sua participação aqui no Plantão DC. Foi muito bom a gente poder estar batendo esse papo, falando um pouquinho mais, né, esclarecendo a dúvida dos nossos internautas sobre o concurso do INSS e da Receita Federal, que a gente sabe que estava sendo tão aguardado. Sem dúvida, Yasmin. Eu que agradeço o convite de participar. Muitas vezes sou eu que estou entrevistando e hoje sou eu que estou sendo entrevistado, né? Eu que também é legal, né? Que assim, a gente tem muito aquela experiência também do lado de fora, né? De acompanhar como é que funciona essa tramitação dos concursos, né? Como é que os órgãos costumam fazer nos bastidores, né? A gente sabe um pouquinho como funciona isso. Então, assim, foi legal trazer um pouco dessa minha experiência aqui também, falar com os nossos internautas a respeito desses dois concursos que são, assim, realmente muito importantes, né, para o país, porque a gente precisa reforçar o quadro de pessoal dessas duas instituições, né, que estão realmente passando por uma situação grave de pessoal, com um déficit enorme de pessoal e com muitos servidores ainda em condições de se aposentar, né? E eu fico feliz também de poder estar aqui tentando esclarecer alguma dúvida dos nossos alunos, dos nossos futuros alunos, né, que de fato são a nossa razão de estarmos aqui, né? Nós queremos exatamente que eles sejam aprovados nesse concurso, que eles realizem esse sonho. Então, assim, a gente sabe que de alguma forma, né, a gente está contribuindo para a formação dessas pessoas, né, que estão se preparando para concurso e de tentar ajudá-los a realizar esse sonho. Então, para mim é sempre um prazer muito grande estar aqui conversando com os nossos alunos e futuros alunos, e também com você, que é uma pessoa muito simpática, que Uma está aí com a honra. gente. Tá legal? Seja muito bem-vinda aqui, Yasmin. Eu agradeço. É uma honra poder estar aqui tendo esse bate-papo com você e, com certeza, aprendendo muito junto com os nossos alunos.